Pai do Senhor, meus irmãos, podeis se assentar, por favor. Que bom estar com vocês uma vez mais. Que bom revê-los. É minha terceira vez que eu venho nessa casa de oração aqui em Samambaia. As outras duas vezes sempre com jovens. Eu nem me sinto mais jovem, pregando para os jovens. O ano passado era para que eu pudesse estar junto com o ciclo de oração, mas não deu certo. Mas esse ano deu muito certo. E eu me sinto lisonjeado de ser convidado, de estar com as irmãs do ciclo de oração, que é a coluna da oração da igreja local. Eu sou neto de dirigente de ciclo de oração, filho de dirigente de ciclo de oração, então sou fruto dessas mulheres guerreiras. Pastor Caetano, que bom rever o senhor com todo vigor. Que bom ver o senhor, sua esposa. Deus abençoe, pastor Renato, sua esposa, essa família. Obrigado a todos os pastores, irmãos. E eu queria te convidar a abrir a Bíblia comigo em Apocalipse. Eu quero falar sobre a vinda de Cristo. Cadê seu filho, pastor Renato? Tá, tem que ficar na cantina mesmo, né? O congresso não é deles, tem que ficar na cantina. Doidinho para ficar aqui dentro, né? Capítulo de número 1. Vocês sabem que o pastor que estava ali perguntou: quem é que vai pregar? Aí eu escutei. Eu disse, aí o obreiro disse bem assim: pastor Adson de São Paulo. Aí eu disse: quem prega é Gesiel Gomes, eu não prego. A gente lê a Bíblia. Então a Bíblia prega por si só. Então a gente vai lendo a Bíblia aqui, conversando a Bíblia, daqui a pouquinho sempre dá tudo certo. No final dá tudo, sempre dá certo. Diga glória. Que casal fogo puro e querosene, né? Deus abençoe vocês. Capítulo de número 1, versículo de número 1 do livro do Apocalipse. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou, notificou a João, seu servo. Grite bem alto: servos e servo. Percebeu no verso 1 aí que a revelação só vem para quem é servo? Viu aí, não? Está vendo que não é um apóstolo, não é um pastor, não é um evangelista, não é um profeta, é um? Por que tem gente que tem dificuldade de entender o Apocalipse? Porque Apocalipse é um ambiente para servos. Só entende as revelações de Deus quem é servo. Você sabe que a palavra servo significa doulos, homem sem vontade própria. Eu vi um glória a Deus ali, também foi o único. Homem sem vontade? Agora olha o Vocês querem sentar para ficar melhor? Porque eu já vou lendo, vou conversando. Vocês vão ficar 3 horas em pé comigo aqui. Devagar. Deixa a Bíblia aberta. Não fecha a Bíblia não. Deixa ela aberta. Olha o capítulo 1, verso 1 aí. Não vou embora não. A revelação de quem? De quem? Os mormons só existem porque um homem disse que a revelação é dele. Os testemunhos de Jeová só existem porque dizem que o seu fundador teve uma revelação. A revelação é dele. O cristianismo genuíno, a revelação não é de homens, a revelação é de Jesus Cristo. A revelação de quem é? Nenhuma experiência transcendente
é maior do que a revelação de Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz à igreja da Galácia: ainda que um anjo desça e vos anuncie um novo evangelho, isso será maldito, porque a revelação de Jesus é suficiente. Capítulo 1, verso 1, deixa o texto aberto, apoia a Bíblia na mão. O qual testificou da palavra de Deus. Palavra de quem? De quem é a revelação? E a palavra? Olha que tremendo. Significa que a gente não tem nada. A revelação de Cristo e a palavra de Deus. Eu vi um aleluia. Você lembra em Êxodo capítulo 3? A Bíblia diz que Moisés foi até o Horebe. Foi até onde? O texto diz que ele apacentava as ovelhas de quem? E o Horebe era o monte de quem? De quem? E Moisés tinha o quê? Tinha o quê? Por isso que a chama queimou. Por isso que Deus decidiu aparecer. Porque Deus só aparece no ambiente de um homem que diz: eu não tenho nada, quando Deus é tudo na sua vida. Eu já estou pregando, porque a pessoa acha que eu vou ler. Não, vou conversando, vai dar tudo certo. Verso 2, olhe para o texto. Olha que tremendo. Tem um menino ali no fundo dando glória. Deixa ele dar glória. Deixa ele dar glória. Deixa ele em paz. O qual testificou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Olha o 3. O 3 é fascinante. Eu estava lendo um comentário de um dos grandes teólogos ingleses chamado John Stott. John Stott diz, teólogo anglicano, diz que a síntese do Apocalipse é o verso 3. Se você entender o verso 3, você entende tudo o Apocalipse. Olha o verso 3. Bem-aventurado, o quê? Ninguém vai ler para você. Se você quiser, leia você. Me viu um aleluia. O ambiente do Apocalipse não é ambiente de especulação, é ambiente de exato, é o que está escrito. Por isso que quando Jesus venceu o diabo em Mateus e Lucas 4, ele não disse eu penso, eu acho, ele disse está escrito, eu li, está escrito, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra, está escrito. Bem-aventurado? Não, vamos lá, bem-aventurado? Olha para cá. O que Paulo diz em 1 Timóteo 4,13? Persista em ler, depois exorte e ensine. Olha lá, vamos lá? Persista em? Depois? E depois? Então quem não lê não tem moral nem para exortar, nem para ensinar. O senhor está comigo, pastor? Não? Vamos lá comigo. Paulo está preso. O senhor lembra de Paulo preso? Mesmo preso, os pergaminhos estão soltos. Paulo está preso assim: antes que o inverno chegue, me traz a capa, mas não esquece o que? Os pergaminhos, os livros, porque eu estou preso, mas a minha alma está livre, os pergaminhos também. Dê um glória aí, dê um glória aí. Isso. Grite bem alto assim: bem-aventurado. Mais alto: bem-aventurado. O que lê? Eu vi um aleluia ali. O tema do nosso congresso é nosso, não é de vocês, não é nosso já. Um povo avivado, preparado para o arrebatamento. É duas pernas, uma perna esquerda e uma perna direita. Avivamento não é movimento. Um dia perguntaram para Dwight Lytle Moody, em Boston, um dos grandes evangelistas. Perguntaram para ele o que é avivamento e como perceber que uma igreja está vivendo um avivamento. Olha a resposta dele. Alguém achou que ele ia dizer: é quando um pregador tem uma palavra poderosa, é quando a igreja está vivendo um ápice. Ele disse assim: é simples,
identificaram uma igreja que está vivendo um avivamento. Disseram, como Dwight Littlemood. Ele disse, quando a rua da igreja as pessoas se mudam. Quando o bairro da igreja é mudada por essa igreja. Quando a cidade onde essa igreja está estabelecida, a cidade muda. Sabe o que ele estava dizendo? Uma igreja avivada não é uma igreja que faz culto, é uma igreja que muda seu bairro, muda sua cidade, muda sua vida. Então antes da gente se arrebatar, a gente precisa ler. Meu vô, pastor Caetano, meu vô, o senhor sabe do meu vô, meu vô congregou na época de Noé na igreja. Meu Deus, meu vô era terrível, cara, meu vô era, olha, meu vô dizia que tinha que dormir de calça, camisa, senão o anjo descia e não entregava vitória. Mas eu tinha 7, 8 anos. Meu avô era radical. Meu avô era analfabeto. Só que meu avô decorou toda a Bíblia. Meu avô tinha a Bíblia na cabeça. Meu sogro, pastor José Maria, pastor presbiteriano, analfabeto, só sabe ler a Bíblia. Você acha que eu estou falando de um livro de sociologia, de teologia, de antropologia? Bem-aventurado aquele que lê. Eu estou falando de um organismo vivo. É a Bíblia, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Ei, bem-aventurado o que lê. Não é as escritas importantes que um filósofo escreveu, é as escritas que o céu decidiu escrever. Eu vou liberar um texto. Se você pegar isso aqui e der um glória, você vai ver. A Bíblia diz que levaram o povo para a Babilônia, e dentro da primeira comissão se levaram os nobres, e dentro dos nobres, quem estava lá? Daniel. A Bíblia diz que quando Daniel tem 80 anos, porque ele chegou com 16, uma mão misteriosa chegou no banquete de Belsazar. A mão misteriosa começou a escrever na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Chamaram os exegetas da Babilônia, ninguém conseguiu entender. Chamaram os caras da hermenêutica da Babilônia, ninguém conseguiu entender. Alguém gritou bem assim: fica tranquilo, meu rei. Na verdade foi a mãe dele. Fica tranquilo, meu rei. Por quê? Porque tem alguém aqui na Babilônia que consegue ler o que está escrito e interpretar. Qual é o nome dele? Daniel. Capítulo 1, Daniel tem 16. O capítulo onde ele vai ler na parede tem 80. Mas ele consegue ler ainda. Eu vi o pastor Caetano dizendo assim: irmão, tive um problema na visão. Não tem jeito, irmão. A Bíblia é um organismo vivo. A palavra de Deus é poderosa. Grite bem alto: a palavra de Deus é poderosa. O homem não tem a capacidade de ler o texto, mas o texto vivo está dentro dele. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Irmão, tudo começa a partir da leitura. No princípio era o verbo. E o verbo? E o verbo se fez e habitou. Tudo começa a partir da palavra. Quando Jesus sai do deserto, sai da onde, pessoal? Vamos lá, sai da onde? Quando Jesus sai do deserto depois de 40 dias, ele entra numa sinagoga. Era um Shabbat Shalom. Lembram disso? Era um sábado e ele entra na sinagoga. Ele não é o príncipe da sinagoga. Ele não é rabino ainda. Ele tem 30 anos,
acabou de ser batizado, o céu se abriu, o Espírito desceu, pousou sobre ele, a voz do Pai disse: esse é meu filho amado. Depois o Espírito levou ele para o deserto, ele venceu o diabo em 3 níveis, agora ele está em Nazaré, no Shabbat Shalom, e ele entra na sinagoga. Quando ele entra na sinagoga, sinagoga era um ambiente religioso onde se repartia partes do Devarim, a leitura do texto, partes da palavra. Ele está sentadinho, de repente o príncipe da sinagoga olha para ele e diz assim: a palavra está com você. Eu vou de novo, pelo amor de Jesus. Ele não mandou bilhetinho escrito: me dá a oportunidade. Ele sentou e disse assim: eu sei que a oportunidade vai vir, porque a palavra vai se cumprir hoje nessa sinagoga. O príncipe da sinagoga diz-me assim: a palavra está com você. Lá vai ele, está comigo, deixa comigo. Só que quem definia a leitura não era o pregador, era o príncipe da sinagoga. Fica em pé, fica em pé. Dá aquele glória lá engasgado, vai. Isso, senta. Presta atenção. Quem definia a leitura não era o pregador na sinagoga, é o príncipe da sinagoga. Uma sala anexa na sinagoga existe, onde os rolos ficam estabelecidos. O príncipe da sinagoga diz: traz o rolo do profeta Isaías aí. Não tinha essa diagramação que a gente tem na mão, eram rolos. Traz o rolo. Lá vem o rolo do profeta Isaías. E está lá Jesus esperando. Aí pegam o rolo e colocam. Só que naquela época não tinha versículo nem capítulo. E quem lê entende que não é movido por sentimento, é por razão. Porque avivamento não é emoção, é razão. Você não der glória agora, você vai ver. A Bíblia diz que Jesus procurou o texto. Fez o quê? Ele não fez da Bíblia roleta russa. O texto de Lucas 4 diz: e ele procurou o texto, procurou aonde estava escrito e achou. Quando ele achou, ele começou a ler: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Parece ser uma leitura comum, parece ser um pregador comum, uma oportunidade comum, mas quando ele termina de ler, ele enche o peito e grita: hoje se cumpriu esta palavra que eu acabei de ler. Eu sou Emanuel, Deus convosco. Levante as duas mãos para o alto, me dê um pouco mais de retorno. Levante as suas mãos para o alto, feche os 2 olhos, abra a boca, diga glória a Deus, porque bem-aventurado é o que lê, bem-aventurado é o que lê. Choramagacharauaganagas. Bem-aventurado é o que lê. Bem-aventurado é o que? Segundo, é claro, porque quem lê tem a capacidade de ouvir. Só quem não lê não consegue ouvir. Sabe quando você percebe que alguém lê? Quando essa pessoa se senta para ouvir. Porque a maioria das pessoas que não querem ouvir nunca sentaram para. Meu irmão, é ouvir. Das 7 cartas que foram enviadas às igrejas do Apocalipse, algumas delas falam de deformidades de igrejas. Igreja de Sardes, igreja de Pérgamo, igreja de Tiatira. Deformidades doutrinárias. A primeira carta é a carta à igreja de Éfeso, capítulo 2, verso 1. Ela não tem deformidade doutrinária, ela tem deformidade na praxe. Ela perdeu o primeiro amor. Só que é unânime. Todas as 7 terminam com a mesma alerta. Qual é?
Quem tem? Quem tem? Está dizendo, nem todo mundo que tem ouve. Vou de novo. Quem tem ouvido? Ele está dizendo, Éfeso, Laodiceia, Esmina, Sardes, Pérgamo, Tiatira, não importa. Não importa o problema que vocês estão interno. Mas eu termino todas as cartas dizendo a mesma coisa. Quem tem ouvido? O que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça. Eu vou falar. Quem tem ouvido, ouça. Bem-aventurado o que lê, mas bem-aventurado o que ouve. Irmão, fé é ouvir o inaudível. Fé é o quê? Ei, a Bíblia diz que quando Elias, terminando o ciclo de 3 anos e 6 meses, o texto diz que ele chama e diz bem assim: corre porque vai chover. Como é que vai chover se tem só uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem? É porque eu já estou ouvindo. Barulho de chuva. O menino estava vendo só uma pequena nuvem, mas quem tem ouvido ouve o que ninguém ouve. Eu estou ouvindo barulho de chuva. Quem tem ouvido percebe uma coisa, que no vale de ossos secos é um ambiente de transformação. A Bíblia diz que Ezequiel profetizou, e quando ele profetizou, houve um ruído. Porque só tem reboliço onde tem barulho. Bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o quê? Agora olha lá. E guardam. Bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que ouve, bem-aventurado os que guardam o que foi escrito. Olha para cá. A palavra de Deus é joia para você? Porque quando a gente tira uma joia do dedo, da mão, do braço, as mulheres, a gente não coloca em qualquer lugar. Coloca? A gente coloca sempre no lugar seguro. Qual é o lugar seguro? E onde é o cofre do homem? Vontade de falar uma coisa, mas não posso. Para alguns o coração é cofre, para outros é saco de lixo. Porque para Judas Iscariotes o diabo encontrou no coração dele espaço, era um saco de lixo. Mas para Barnabé o Senhor encontrou um cofre, por isso habitou lá. Vamos continuar a leitura. Glória a Deus. Verso 4. João é as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco, da parte daquele que era, que é. Olha pra cá. Dentro da nossa língua portuguesa existem mais de 3 tempos verbais. Sim ou não? Só que no hebraico só existe 3 tempos verbais. Só passado, presente e futuro. Agostinho dizia que não existia nem passado, nem futuro. Existe o futuro no presente, o passado no presente e o futuro no presente. Só que o texto está dizendo: aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Na perspectiva do homem, o que era já não é mais hoje, e o que é hoje não será amanhã. Só que ele não está falando daquilo que existe, é daquele que é. É o cabeça da igreja, é o noivo da igreja, é o quarto homem da fornalha. Vou falar até para você entender isso daqui. É aquele que queima no meio da sarça. Ele está dizendo: eu não tenho tempo verbal, para mim é a mesma coisa, tanto ontem como hoje, eternamente. Eu sou imutável, eu sou maravilhoso, eu sou o Senhor. Verso 5, olha o texto.
E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito, ele é o quê? Ele não é o unigênito dos mortos, ele é o primogênito. Ele é o unigênito de Deus, mas dos mortos é o primogênito. Outro dia eu explico por quê. Explico agora? Sim ou não? Tem certeza? Para o Pai, ele é unigênito, não tem outro. Qualquer que vier é adotivo, ele é único. Só que dos mortos, ele não é unigênito, ele é primogênito. Porque se ele é primeiro, tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto. Paulo diz em 1 Coríntios: se a nossa pregação não crê na ressurreição, nossa pregação é fraca e é vã. Se Cristo é o primeiro que venceu a morte, nós seremos o segundo. Vou liberar uma palavra. 1 Coríntios capítulo 15, verso 55 diz: onde está a morte, o teu aguilhão? Aonde está o inferno, a tua vitória? Mas graças ao Senhor Jesus Cristo, que nos deu vitória. Ele é o primeiro. Diga glória. E o príncipe do reino da terra, aquele que nos ama, aquele o quê? Aquele o quê? Qual é o tema do nosso congresso? Não é arrebatamento primeiro, é o quê? Eu não sei se vocês estavam aqui no começo do ano, quando eu vim pregar aqui para os jovens, e eu preguei sobre a parábola do samaritano. Lembram? E eu disse que a palavra amor em hebraico significa ahavar, porque não tem como tirar a palavra avivamento, que tem um camis, uma vogal alongada, se não sair do tronco linguístico da palavra amor. Porque você não conhece avivamento para amar, você ama para avivar. Então o maior sinal de um avivamento não é línguas estranhas, o maior sinal do avivamento não é quando eu macho. O maior sinal do avivamento é quando eu perdoo, quando eu sou misericórdia. Vou falar aqui agora. 1 Coríntios capítulo 3, assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, de nada adiantaria. Deus não veio só através do Espírito nos dar os dons de falar em línguas e profetizar. Ele nos fez como missão cardeal de amar o próximo e amar como a nós mesmos. Essa é a ideia. Grite bem alto: Ele nos ama. Então é impossível alguém dizer que não consegue amar outra pessoa, porque nós recebemos uma coisa que nunca tivemos. Grite bem alto: amor. Mais alto: amor. Quer ver uma coisa? O texto de Lucas capítulo 13 diz que Cristo amou e amou até o fim. Amou até onde? Os homens não nos amam até o fim. Os homens nos amam até o momento que a gente pode lhe dar algum tipo de privilégio. Por isso que o texto está dizendo: e Jesus amou e amou-os até no meio dos defeitos, das deformidades. Outro dia alguém disse bem assim: pastor, mas o meu pecado pegou Deus de surpresa. Não tem como, Deus está no meu amanhã. E estando no meu amanhã, Ele já me amou, porque imolou o cordeiro desde a fundação meu. Vamos lá, capítulo 1. Estão comigo, sim ou não? Olha lá o verso: que em seu sangue nos lavou de todos. Vamos lá, que em seu sangue. Minhas irmãs de ciclo de oração, imagine uma máquina de lavar, um tanquinho, um tanque cheio de sangue, e vocês com um mando de roupa branca jogando para lavar. Vai lavar? Vai o quê? Depende de quem é o sangue. Vou de novo. Numa perspectiva clara,
Se esse tanque tiver sangue e uma roupa branca for lançada, pode sujar, mas depende de quem é esse sangue. Porque o texto está dizendo que através do sangue dele, eu fico imaginando uma máquina de lavar, com o sangue dele. Vou explicar de uma vez biblicamente para a gente entender. Quando Jesus morre na cruz às 3 horas da tarde, tem 3 horas para tirar Jesus da cruz. Quem tirou Jesus da cruz? José de Arimateia e Nicodemos. Se não der glória agora você vai ver. Um é autoridade religiosa, outro é autoridade política. O texto diz que os dois foram tirar o corpo de Jesus da cruz. Pegaram o corpo de Jesus e começaram a carregar o corpo de Jesus até o sepulcro. Colocaram o corpo de Jesus no sepulcro e cada um foi para casa. Por favor, um tinha roupa de político, outro tinha roupa de homem da lei religiosa. Não dá para se envolver com o corpo sem se envolver com o sangue. Eu imagino José de Arimateia chegando em casa, a roupa do político senador, e quando ele abre a porta, a mulher grita: meu bem, o que aconteceu com você? Sua roupa está suja. Ele diz: suja não, pelas pisaduras dele, o sangue dele me lavou. Eu imagino Nicodemos chegando em casa e o filho gritando, dizendo: papai, o senhor se machucou. Não, o sangue dele não me machuca, o sangue dele sarou todas as minhas feridas. Por isso que o texto está dizendo: em seu sangue, em seu sangue. Um adulto pode chegar até 7, 10 litros de sangue no corpo humano, até 1,84 m. Fisiologia. A vida está no sangue. A vida está no sangue. Por isso que Jesus não derramou uma gota de sangue. Ele derramou todo o seu sangue. Raiva. Por que ele derrama todo o seu sangue na terra? Pergunta em mim, por quê? Porque quando o Adão peca, a terra que tinha vida, agora tem morte. Só que é vida sobre vida. Se a terra estava morta, precisa receber uma nova vida. E essa vida foi derramada através de Jesus Cristo. Pelo seu sangue recebemos vida. Pelo seu sangue recebemos vida. Capítulo 1, verso de número 5, finalzinho. Através do seu sangue nos lavou de nossos. É pecado, não é iniquidade. Tem diferença? Tem ou não tem? Pecado e iniquidade, tem diferença ou não? Pergunta a mim, qual é a diferença? Pecado é errar o alvo. Nós pecamos voluntário e involuntariamente. Não tem ninguém perfeito, nem que está no púlpito, nem que está fora dele. Todo mundo aqui é pecador. Ninguém fala nada. Você pode ter cara de anjo, mas só se for caído. Todo mundo aqui é pecador. O que nós não somos, somos iníquos. Porque a gente peca e não aceita viver no pecado. A gente erra, mas a gente se levanta para acertar, para glorificar o nome de Jesus. Só que quem vive na iniquidade, o pecado se institucionalizou. Puxa. E como é que a gente pode explicar iniquidade? É quando alguém se acostuma com mau hálito, quando alguém se acostuma com chulé. Quando ele se acostuma com o mau hálito, com o chulé, ele já não sente o mau cheiro, mas se acostumou através das vias aéreas. Isso se tornou iniquidade. Pecado é quando você comete assim: eu não aceito esse chulé, eu não aceito esse mau hálito, eu não aceito viver no pecado, eu não aceito mentir, eu não aceito fornicar, eu não aceito. Por isso que a minha geração e a nossa geração precisa ser uma geração de Davi, que peca, mas na hora de se arrepender, o arrependimento é mais escandaloso que seu pecado.
Quando ela é confrontada por Natã, a Bíblia diz que Davi esquece trono, esquece castelo, esquece coroa e começa a compor o Salmo de número 51. Eu fui gerado em pecado, Senhor. Purifica-me com isopo e ficarei mais alvo do que a neve. Aí ele continua dizendo: tira de mim o que o Senhor quiser tirar, mas só não tira de mim o teu Santo Espírito. Por quê? Porque ele me convence do pecado e do juízo. Reconhecimento de pecado não é obra da carne, porque a obra da carne é tendenciosa ao pecado. Se não fosse o Espírito, nós nunca saberíamos disso. Grite bem alto: avivamento é ser lavado pelo sangue. Olha lá, capítulo de número 1, verso 6. E nos fez. Eu vou falar de novo. E nos fez. Não é mérito seu, foi Ele que fez. Eu posso subir nesse púlpito e dizer bem assim: ó, eu casei virgem, eu nunca bebi, eu nunca fumei, sou casado com a única mulher há 20 anos. Eu posso dizer tanta coisa, mas eu posso dizer bem assim: salvação não é mérito meu, foi Ele que me deu. Salvação não é tempo de casa, porque eu que vivi a vida toda na igreja, e alguém que aceitar Jesus no final desse culto, o salário será o mesmo, porque é Ele que faz, é Ele que faz. Quem é que fez? A Igreja Assembleia de Deus? Quem é que fez? A Igreja Batista? Quem é que fez? A Presbiteriana? Quem é que fez? Os apóstolos? Quem é que fez? Jesus. Ele nos fez reis e sacerdotes. Se por acaso dentro da organização local você não tem título, mas você já recebeu um título por excelência lá no céu, você é rei e sacerdote através do sangue de Jesus. Pegue na mão de alguém e diga para ele assim: você é rei e sacerdote. Pegue na mão de alguém. Ele nos fez reis, sacerdotes. Para quem? Meu Deus do céu, como é que pode? Para Deus o quê? Seu quê, minha irmã? Seu Pai. Grite bem alto: Pai. Escute nos meus olhos. Escute. A palavra Deus aqui no grego é Kyrios. A palavra pai aqui no grego é pater. Entretanto, a tradução do texto vai mais além. A expressão em hebraico para Deus, Yahvé. Para pai, Av. Para escrever pai em hebraico, das 22 letras do alfabeto hebraico, você precisa de 2 letras. A primeira letra do alfabeto hebraico, que é Aleph, significa força, poder. A segunda letra do alfabeto hebraico, Beit, Beit, casa. Quando você junta as 2 palavras, dá a vocalização Av, que significa: o meu pai é a força da minha casa, o meu pai é a força da minha vida. Jesus não veio apresentar Deus, mas Ele veio apresentar um pai a filhos órfãos, meu.
Eu vou de novo. Jesus não veio apresentar o Deus, Jesus veio apresentar um pai a filhos órfãos. Por isso que quando os discípulos disseram, nos ensina a orar, ele disse, senta aqui, eu vou ensinar vocês a orar. Quando vocês forem orar, não chame ele de Yahvé, não chame ele de Baruch Hashem, não chame ele de El Shaddai, Adonai, chame ele de Pai. Pai nosso que estás no céu. O grito aramaico que o apóstolo Paulo registra à igreja de Coríntios é o seguinte: Maranata. Tradução tríplice: ora vem, Senhor. Ora vem, Senhor. Ora vem, Senhor. A mensagem do arrebatamento não precisa de atualização. Ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. Jesus está voltando. Voltando, Jesus. Eita, Jesus. Ei, macharauacala massaio. Jesus não veio apresentar Deus. Os fariseus conheciam sobre Deus. Jesus não veio apresentar Deus, Yahvé, Baruch Hashem. Os saduceus conheciam. Jesus disse: eu vou apresentar a outra face, a paternidade. Porque o Senhor veio apresentar outra face, a paternidade. Porque na lei Ele precisa agir como Deus Criador, que destrói Sodoma e Gomorra, que fere, é juízo, é ai, é mitzvot, é lei. Mas na graça Ele se revela como Pai. E qual é a diferença? Jesus disse: eu vou lhes propor uma parábola. Um filho decidiu pedir parte da herança. O pai não disse que não. Toma, foi embora. Até um dia que ele gastou tudo dissolutamente e caiu em si e disse: vou voltar. Para onde? Não é para a igreja, não é para Deus. Para onde você vai voltar? Eu vou voltar para casa do Pai. Eu vou voltar para casa do Pai. Meus irmãos, o texto diz: e quando o filho está voltando, se fosse só Deus, estaria no trono, esperando o seu súdito chegar. Mas ali a imagem da graça é um pai que levanta-se da mesa e diz: eu vou ao encontro daquele que estava morto, mas ressuscitou, estava perdido, foi achado. Receba o abraço do Pai, o beijo do Pai. Você de cinza, vem cá, vem cá. Pastor, fica em pé, fica em pé. Vai ao encontro dele e dá um abraço. Traz um anel, traz a sandália, continua do lado dele. Olha para cá e olha para eles. O maior avivamento, que é a antessala do arrebatamento, é um abraço. O pai antes de dar sandália, meu Deus, o pai antes de trocar a roupa, o pai antes de colocar anel, o pai deu para o filho o que ele mais merecia.
mentalidade religiosa quer sandália, a mentalidade religiosa quer roupa nova, a mentalidade religiosa quer um anel, mas se esquece que avivamento começa com um abraço do Pai. Continue aí, para eu explicar uma coisa. Qual é o único livro dos profetas menores, que são 12, que tem a palavra avivamento? Qual é o único livro? Quem sabe? Quem, pastor? Abacuque. Olha para cá. Se você ler o livro de Ageu, avivamento está lá, mas a palavra não. Se você ler Neemias, avivamento está lá, mas a palavra não. Se você ler Malaquias, o avivamento está acontecendo através da palavra, mas a palavra não está escrita em forma literal. Qual é o único livro que está escrito a palavra avivamento? Abacuque. Pergunta a mim, por quê? O nome Abacuque significa abraço. Avivamento não é quando eu marcho, avivamento não é quando eu prego, avivamento não é quando eu canto, avivamento não é quando eu toco, avivamento é quando eu abraço. Você não é glória, agora você vai ver. Por isso que Jesus propôs na parábola do samaritano, que o samaritano pegou o homem, colocou no seu cavalo, abraçou. Obrigado, meu. Obrigado. Grite bem alto. O maior avivamento. Não, direito, diga, o maior avivamento é um abraço. Vamos lá, vamos ver se a gente entendeu. Um dia Paulo está pregando em Troade. Aonde? O texto diz que Paulo está pregando. Não é o meu caso, mas Paulo pregou, se estendeu, deu meia-noite. Oração. Paulo se estendeu no sermão. Só que tinha um rapaz sentado aonde? E ele começou o quê? Será que o problema era a mensagem ou ele que estava sentado no lugar errado? Porque só ele cochilou, mais ninguém. O problema é que tem gente que está na estrutura, mas decidiu ficar afastado. Mas tudo bem, isso é para outro dia. Paulo está pregando, o menino cochila. Quando o menino cochila, Paulo está no terceiro andar. Está aqui andar. Quantos andares tinha na arca de Noé? 3. Paulo disse, eu não sei se em corpo ou fora do corpo, um homem subiu ao e viu coisas inefáveis. O cenáculo está no terceiro andar, tem uma janela, aquilo simboliza o céu. Malaquias, eu abrirei a janela do céu. Só o céu tem janela. O menino cai, pá! Quando o menino cai, Paulo continua a pregação ou para a pregação? Porque a verdadeira pregação não é o que eu falo aqui, é o que eu faço lá embaixo. O texto diz, e Paulo parando a pregação, não terminou, parou só. Oxe. Paulo não finalizou o sermão, Paulo parou o sermão. E disse, espera aí, alguém gritou, quem sabe, dizendo assim, mas e a mensagem? Vou ensinar na prática. Vou de novo. E a mensagem? Vou ensinar na prática. Paulo parou a ceia, parou o sermão, desceu um andar. Você não der glória, agora você vai ver. Desceu outro andar. Chegou o rapaz que estava morto. Paulo não olhou para o rapaz assim, ressuscita. A Bíblia diz assim, e Paulo abraçando o jovem. E Paulo, abraçando o jovem, disse, fiquem tranquilo, a alma nele está. Aí olha a Bíblia, e o rapaz ressuscitou, e Paulo voltou para o cenáculo e disse, só de raiva vou pregar até as 6 da manhã, só de raiva. Sabe o que Paulo está me ensinando? Que a liturgia não é avivamento, avivamento é quando eu quebro a liturgia e missão da vida de outras pessoas. Grite bem alto, avivamento é tão simples. Mais alto, avivamento é tão simples. Olha lá o texto, capítulo 1, e eu termino, não sei nem quanto tempo mais eu tinha. Verso 6. Nos fez reis e sacerdotes para Deus seu.
Paulo é mais ousado. Paulo vai dizer assim: para mim ele é Abba. Abba significa, no cangaço é chamar de ô painho, ô paizinho. A Ele glória, poder para todos sempre. Amém. Igreja do Samambaia, levante as duas mãos para o alto. Isso, meu filho, pregue comigo. Levante as suas mãos para o alto. Você no templo aí, também no templo anexo em casa. Feche os dois olhos. Pregue comigo, pregue comigo. Feche os dois olhos. Pelo menos por 10 segundos. A Ele glória, honra para todos sempre. Abra a boca, diga glória. 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 Abra a boca, diga aleluia. Nós não estamos na casa de Deus só, estamos na casa do Pai. Na casa do Pai tem abraço, na casa do Pai tem perdão. Sente o peso desta mensagem nesse primeiro dia. A igreja do arrebatamento está envolvida em glória. Toque igual eu prego. Isso. Isso. Eu sou Alfa, eu sou Ômega, verso 8. Enquanto você glorifica, está na tela, Apocalipse 1:8. Eu sou Alfa, eu sou Ômega, sou princípio, sou fim, diz o Senhor. O que é, o que era, o que há de vir, o Deus todo poderoso. O líder da igreja de Esmirna se chamava Policarpo. Só o piano. Policarpo. Policarpo tinha 86 anos de idade. O Império Romano estava castigando, perseguindo, martirizando, para que ninguém adorasse mais a Cristo, mas o imperador. Prenderam Policarpo, bispo da igreja de Esmirna. Amarraram ele em uma fogueira antes de atear fogo. Perguntaram a ele: queres negar esse Cristo e glorificar ao imperador? Ele disse: fui jovem, não neguei. Sou velho, nunca o negarei. Os historiadores dizem que quando acenderam a chama da fogueira, o velho Policarpo começou a pegar fogo. Quem estava do lado de fora começou a ouvir uma cantiga no meio do fogo. Policarpo estava cantando assim: estou indo ao encontro do meu mestre.
Se você me perguntar, um anjo não desceu, não livrou o Policarpo. Policarpo morreu queimado. Porque Policarpo é semente na terra. O texto diz em Coríntios que os santos são semeados na terra para o dia do arrebatamento. Por isso que a Bíblia diz que quando Cristo voltar, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 7. Vem aqui, filhinha. 7. Por que a Bíblia é assim, Jesus? Eis que vem com as nuvens. Eu sei que algumas pessoas já não têm mais a alegria de ouvir uma mensagem sobre o céu. Estamos vivendo uma apostasia celestial. Estamos ouvindo tanto sobre a terra que quando se fala sobre o céu, alguns dizem, não dá para falar sobre a vitória que eu vou ter. O céu fala da vitória eterna. Jesus já nos deu na cruz. Eis que vem com... Olha para cá. Grite bem alto. Nas nuvens. Direitinho, diga, nas nuvens. Quando o povo saiu do Egito depois de 430 anos, Deus decidiu guiar o povo. Agora você vai ver. O capítulo 14 diz, e eis que a nuvem que era o Senhor estava na frente. Aí a Bíblia diz, e quando eles passaram, a nuvem foi para trás. Aí a Bíblia diz, e quando eles passaram de Mara, a nuvem foi para cima. Não pegaram. Deus estava na nuvem, mas às vezes a nuvem estava na frente guiando o povo. Às vezes a nuvem vinha para trás empurrando o povo. E às vezes a nuvem estava em cima colocando a mão e protegendo o povo. Quando Deus queria falar, Deus falava através da nuvem. Deus estava na nuvem. Só que às vezes a nuvem de Deus não é só uma nuvem branca, gloriosa. Às vezes a nuvem de Deus é negra, escura, mas Ele está no meio dela. Deus está nos dias mais obscuros da minha vida. Eu pastorei uma mesma igreja há 16 anos em São Paulo. Eu já subi naquela igreja a pregar com a minha esposa. Após tirar o nosso bebê, eu subi no púlpito em dias de nuvens negras. Eu já saí do culto, pós-culto, chegar em casa, entrar em casa, minha esposa escorregar e ter um aborto. Dias de nuvens escuras. 3 bebês. Teve dia que eu dizia bem assim, como é Deus que eu estou vivendo isso? Mas eu tive uma grande resposta. Eu não sou o Deus só das nuvens brancas. Eu estou nas nuvens negras da vida. Minha filhinha, põe aí Êxodo capítulo 20, filhinha. Põe nessa tela. Êxodo, eu senti a palavra. Capítulo 20, verso 21, filhinha. Põe, vai. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade. Deus estava dizendo, Moisés, eu também estou no escuro da sua vida. Moisés, eu também estou no dia do luto da tua vida. Moisés, eu sou o teu Deus. O que é que diz em Apocalipse? Ele virá
virá como? Pergunta para mim, pelo amor de Deus, por que ele virá na nuvem? Não, faz direito, diga, pergunta, por que ele virá na nuvem? Porque quando o povo saiu do Egito, Deus se manifestou em nuvem. Durante 40 anos o povo caminhou no deserto, Deus em nuvem. Você não der glória agora, você vai ver. Quando Davi está prestes a dormir no Senhor, disse: Salomão, meu filho, vem cá. Sim, pai, seja homem. Trouxe um ouro aí, você constrói o templo. E esse templo é do Senhor, porque o Senhor habitará no meio do seu povo. Ele constrói o templo. Quando ele constrói o templo, o dia da inauguração, a pessoa mais aguardada está sendo esperada. Não é Salomão, é o dono do templo, Deus Todo-Poderoso. Se não der glória agora, você vai. Lá vai os sacerdotes para o templo. Quando eles estão chegando do templo, alguém chegou primeiro. A nuvem da glória de Deus entrou no. A nuvem da glória de Deus chegou no templo. Quando a nuvem da glória de Deus entrou no templo, os sacerdotes não aguentaram em pé, porque aonde a nuvem da glória chega, ninguém fica em pé. O único que fica em pé é aquele que deve ser adorado, o Senhor. Ele virá como, filha? Eis que vem com as nuvens. Toda vez que Deus queria falar com Moisés, falava com Moisés no meio do quê? A nuvem. Êxodo capítulo 24. E subiu, pois, Moisés para a montanha. 6 dias ficou. Capítulo 24, verso 13. 6 dias ficou. E então no 7º dia, no meio da nuvem, ouviu uma voz: Moisés, let's go, my brother. Moisés, eu vi um eita. Moisés entrou na nuvem. Só que a Bíblia diz que a nuvem, ele ficou dentro da nuvem 40 dias. Quantos dias? Dentro da nuvem você não tem vontade de comer, você não tem vontade de beber, você não tem vontade de adulterar, você não tem vontade de fornicar, você não tem vontade de mentir. Você está dentro da nuvem, a nuvem está dentro de você. Você está dentro da nuvem, a nuvem está dentro de você. Você está dentro da nuvem, a nuvem está dentro. As irmãs do ciclo de oração, reagem comigo. Você está dentro da nuvem, a nuvem está dentro de você. Você está dentro da nuvem, a nuvem está dentro de você. Ele virá. Toda vez que Deus queria falar com Moisés, Deus falava no meio da... No meio do quê? Lá vem Jesus, ele é a palavra, o verbo encarnado. O senhor já deu glória? Dê outro, dê outro. Isso. Você já deu glória também? Vocês aí? Isso. Lá vem Jesus, ele é o verbo em... Vai caminhando. Glória. Vem caminhando. Vai curando, vai libertando. Jesus, Jesus. Aí um dia ele olha os 12 e diz assim: Pedro, sim senhor. Tiago, sim senhor. João, vamos ali. Ali aonde? Eu vou mostrar uma coisa para vocês que só Moisés viu. Inicialmente é só para vocês 3, mas um dia todo olho verá, toda a língua. O que o Senhor vai mostrar para nós? Filhinha, foi Mateus 17, verso 1 a 5. Aleluia. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram
Moisés e Elias falando com ele. Oh, aleluia! E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, façamos aqui 3 tabernáculos: um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem, eis o quê? Nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Jesus vinha no meio das nuvens. Lucas 21, põe aí. Verso 25. E haverá sinais do sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados, e então verão vir o Filho do Homem de uma nuvem, com poder e grande glória. Ele virá. Virá como, pastor? Virá como? Oh, meu Deus do céu! Ele virá nas nuvens. Ele virá nas nuvens. Ele virá nas nuvens. Filhinha, primeira. Qual foi o texto áureo que foi aberto no nosso congresso hoje? O culto foi aberto com que texto? Qual foi? Eu estava ali, eu ouvi 1 Tessalonicenses. Pastor Caetano começou a ler, depois o pastor Renato leu. Foi ou não foi? 1 Tessalonicenses 4, 16, 15 a 17, para ficar melhor. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor.
pode levantar as duas mãos? Alguém pode me dar um sinal de vida? Jesus virá. Jesus virá. Pega o peso da mensagem. Jesus virá no meio das tuas. O grande pregador Billy Graham dizia: a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. O arrebatamento é um jornal que já foi publicado no céu. O dia e a hora foi marcada, mas só o autor do arrebatamento sabe. Ele veio para os seus não receberam. Ele virá buscar os seus. Estará com os seus na boda do Cordeiro. Apocalipse 19, de 1 a 9. Nós somos pré-tribulacionistas. A linha teológica da Assembleia de Deus é pré-tribulacionista. Apocalipse 19, de 1 a 10. Enquanto a grande tribulação estará aqui, a igreja estará nas bodas do Cordeiro. O Senhor poupará a sua noiva da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1:10. Enquanto a grande tribulação acontecerá, a igreja noiva estará nas bodas do Cordeiro. E depois da grande tribulação, agora ele descerá com a noiva. E quando ele descer com a noiva, vai se cumprir Zacarias capítulo 14. E eis que ele descerá, pisará os seus pés sobre o monte da oliveira. Ele se fenderá, e todas as nações será atraída até ele, e o chamarão o Senhor dos Exércitos. É o seu nome. Ele virá nas nuvens. Vocês lembram? Para terminar, você lembra? Jesus morreu na sexta, ressuscitou no domingo. Do domingo, ele passou 40 dias e fez 10 aparições. Quantas aparições? Em quantos dias? Qual foi a última aparição? A última aparição ele aparece para os 11 discípulos. Jesus dá as últimas instruções para os 11. Experientes, não saiam de Jerusalém por nada. Fica aí até que do alto sejais-vos revestir de poder. Não é eu que digo, é a Bíblia. A Bíblia diz assim: e eis que Jesus foi assunto aos céus. Aí olha o detalhe da Bíblia: e ele no meio das nuvens. Aí um anjo disse: fica tranquilo, aquele que foi vai voltar do mesmo jeito. Só que quando ele vier, ele não colocará os pés na terra. Segundo Tessalonicenses diz que nós vamos nos encontrar com ele aonde? Pergunta para mim, por quê? Pelo amor de Deus. Pergunta para mim, por quê? Tem um casal aqui, noivo, um casal noivo. Vim terminar aqui, noivo. Não tem? Namorado? Bem, não tem. Ninguém namora. Tá tudo casado? Vai terminar? Trabalhando? Cadê seu esposo, seu namorado? Cadê? Vem aqui, meu filho. Larga a câmera um pouco. Vai lá no fundo da igreja, você. Fica aqui. De lado, filho, assim, ó. Cara de quem vai casar.
é que é a cerimônia de casamento? O noivo fica esperando a noiva onde? E vai tocando a música. Trombeta. E a noiva vai entrando. Pastor, não entendi. Enquanto ela vai entrando, eu vou te explicar. Jesus disse: eu não vou pisar na terra porque eu sou noivo. Eu vou te esperar aqui no altar, no meio das nuvens, e você sobe para se encontrar comigo nos ares, porque eu sou o teu noivo. Obrigado. Chega. Oh Deus, é muita nuvem numa Bíblia só. Fica em pé.